legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão para julgamento dos processos cujos advogados se inscreveram para sustentação oral. Eu vou pedir também desculpas a alguns advogados, mas desde já comunicar que o processo 112 não está em mesa e o 113 também não, certo? 112, 113 é apelação 080-0212, doutora Maria Isabel Costa Fernandes, ficará para a próxima sessão, certo? 113 também ficará para a próxima sessão. Os processos da relatoria do Badr João, com sustentação, não poderão ser julgados, que ele está em viagem oficial, devidamente autorizado pelo tribunal. Então, pela ordem aqui, eu vou chamar a apelação 116 da nossa pauta, apelação civil 081-1192. Doutora Brena Gabriela, se encontra presente? Sim. A Brena fala pela parte apelada, é isso? Isso. Elizabeth Porcelanato. Exatamente, excelência. Doutora Brena, aqui o caminhamento do voto é pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Não há divergência. Dispensada a sustentação. Dispensada. Gostaria de agradecer a todos, desejar um bom dia e uma boa sessão. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Bom dia. Proclamado, então, a unanimidade. O 118 da minha relatoria, relação 082-1898, doutor Ricardo César Ferreira Duarte. Desembargador? Não, doutora. Está vendo alguma interferência? Está dando muito retorno no meu som. E por isso eu não ouvi realmente se o processo que será julgado na próxima pauta é o meu, o 08212. Isso. É isso mesmo, né? É isso, doutora. Eu agradeço, um bom dia a todos, até mais. Pois não. Bom dia, excelência. Estou aqui. Doutor Ricardo. Fala por... Eu falo pela Tereza Cristina, pela apelante, desculpa. Pela apelante. Bom, aqui, doutor, o voto, o caminhamento do voto é parcialmente provido o recurso. O que está se excluindo no momento é apenas o efeito retroativo, que nós estamos aplicando em mandado de segurança, mas estamos concedendo para a implantação do benefício. Perfeito. Excelência, insiste na sustentação? Não, excelência, eu fico satisfeito. Ok. Parcelas retroativas, naturalmente, poderão ser objeto de persecução em outra via. Né? Ok, mas fica modificada a sentença na parte que denegou. Proclamado, então, a unanimidade. Muito obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, excelência, e desejo melhoras ao senhor. Muito obrigado. O 115, apela da minha relatoria, apelação 080-3967, doutor Rodrigo Menezes, processo da Unimed. Bom dia, excelência, estou representando o doutor Rodrigo nesse processo. Pois não. Você fala pela Unimed, Pela Unimed, isso. Apelante. Ok, tem a palavra por até 15 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, João Pessoa do Desembargador, presidente desta Colen da Câmara,
também o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da casa, nossos cumprimentos. O presente processo, ele trata-se de uma obrigação de fazer, cujo objeto principal, ele consiste na determinação para que a Unimed ele disponibilize a realização do tratamento multidisciplinar na clínica especializada e por profissionais capacitados, mesmo que não credenciados no plano de saúde. Inicialmente, é importante esclarecer as modificações legislativas ocorridas recentemente sobre a matéria. As discussões trazidas à tribuna, elas devem fomentar o debate com atenção às diretrizes normativas, buscando o melhor amadurecimento de um assunto tão sensível. Com o advento da Lei 14.454 de 2022, houve a manutenção da natureza do rol taxativo da ANS, e a narrativa de que o rol da ANS passou a ser exemplificativo é insubsistente. Em verdade, existem exigências para que se possa ser considerado o rol da ANS exemplificativo, quais sejam a comprovação científica e as recomendações pelo CONITEC, o órgão de renome internacional. Cumpre destacar que a beneficiária ela contratou um plano de saúde com rede própria credenciada, diferentemente do seguro-saúde. A diferença é que, no caso do seguro-saúde, o beneficiário ele tem liberdade de escolha para escolher certos médicos, hospitais, laboratórios. Já no plano de saúde, os segurados ele tem um serviço de assistência médica prestado pelos profissionais credenciados. Não se trata de questionar a efetividade ou adequação dos tratamentos prescritos pelo médico, mas destacar que a operadora de saúde ela não tem a obrigação de custear a aplicação dos variados métodos que integram a literatura médica. O plano contratado ele atende os parâmetros que foram informados no ato da contratação. Deve haver o controle dos parâmetros de contratação para ambas as partes, garantindo o equilíbrio da relação jurídica. Considerando que há plena possibilidade de migração da beneficiária para a rede credenciada, dessa forma busca-se a reforma da sentença que determinou que a Unimed custeasse o tratamento de profissionais fora da rede. A transição para a rede credenciada ela não ocorre de forma abrupta. Atualmente, a Unimed ela possui um programa junto ao Núcleo de Terapias Especiais, realizando o plano de transição, que é aplicado de forma gradativa, para que haja justamente essa adaptação juntamente com os profissionais qualificados. Dessa forma, o beneficiário ele não fica totalmente dependente de um único profissional, que é prejudicial, inclusive, pois sabemos que pode ocorrer desse profissional não atender mais, né, ter que mudar de cidade, qualquer outras circunstâncias. Portanto, pleiteamos pela reforma da decisão para que limite a autorização das terapias para a rede credenciada, ou, alternativamente, que os valores de reembolso sejam limitados à tabela praticados pela Unimed. Por fim, com relação ao dano moral, considerando que toda a conduta da Unimed foi pautada na legislação vigente, não se verifica qualquer ato ilícito capaz de causar dano extrapatrimonial à beneficiária, sendo esse o requisito essencial para a concessão desse tipo de reparação. Portanto, se não existe causa de pedir, não há que se falar em indenizar. Por todo exposto, requeremos por completo o provimento da apelação interposta pela Unimed e o desprovimento do apelo interposto pelo beneficiário. Obrigada. Obrigado, doutora. Aqui eu estou desprovendo o recurso, a matéria é recorrente aqui na nossa Câmara, e eu estou mantendo os precedentes no sentido de conhecer e desprovir o recurso. Não há divergência. Esse é o 119 também na minha relatoria, doutora Vanderlúcia, apelação 084-9525. Também na Unimed. Bom dia, Excelência. Sou Bom dia, doutora. Beatriz. Eu estou pela apelada, certo? Pela apelada. Isso. A Unimed, não é isso? Isso. Pois não, tem a palavra. Bem, bom dia a todos. Este presente processo, ele traz o caso de uma autora que ela alega que foi acometida com enxaqueca desde meados dos anos de 2012 e que desde então ela sofre com essas dores frequentes. Ela afirma que realizou diversos tratamentos, contudo não obteve sucesso, tendo uma qualidade de vida inferior ao que deveria. Ela afirma que o médico que a acompanha solicitou o uso de um novo medicamento denominado Parsurta, e cadastrou a autora em um programa de bem-estar da farmacêutica Novartis, tendo assim ganhado 2 seringas para o teste desse medicamento. Ela alega que com o teste desse medicamento,
houve uma melhora significativa nas dores de cabeça. Afirma que cada seringa desse medicamento custa R$3.000 e que necessitaria de 2 seringas por mês para o tratamento. Com isso, ela pleiteou ao plano de saúde o custeio, que negou o fornecimento por não constar no rol da ANS. Foi contestada e a sentença do juiz de primeiro grau indeferiu os pedidos da autora. Diante disso, ela interpôs uma apelação, pugnando pela reforma da sentença. Ocorre que esse medicamento que ela solicitou, ele tem um uso domiciliar, ou seja, ele não tem um uso ambulatorial ou hospitalar, sendo assim, de não cobertura do plano da autora. Além disso, ele também não está no rol da ANS. E esse já é um entendimento da jurisprudência do não fornecimento de medicamentos domiciliares. Além do mais, o contratado, voltando a essa questão do pactuado, já tem expressa cláusula no contrato da autora que não tem previsão contratual para o fornecimento de medicamentos domiciliares. Então, a autora ela tenta mitigar o contrato através dessa ação pelo qual não faz jus. E, por fim, mas não menos importante, é importante ressaltar que o médico da autora ele já afirmou que esse medicamento ele já não faz mais parte do tratamento da autora, ele já não tem mais benefícios no tratamento da autora. Então, dentro do processo já há essa afirmação do médico que acompanha que não tem mais utilização desse medicamento no caso dela. Então, são por esses motivos pelos quais eu pugno pela manutenção da sentença de primeiro grau e pela dispensa da apelação da autora. Muito obrigado, doutora. O caminhamento do voto é no sentido de provir o recurso, na esteira dos precedentes aqui da nossa casa. Afastando naturalmente a questão da discussão em relação à taxatividade do rol, essa matéria já superada. Portanto, o voto no sentido de desprovir o recurso. Aliás, provir o recurso. Obrigada. Por nada, doutora, nós que agradecemos, não há divergência. O 112, como já anunciado, apelação civil 013-6890 não está em mesa, na minha relatoria. Na sequência, eu vou chamar o processo 123, apelação civil 080-2364, doutor Diego. Bom dia, doutor Diego. Bom dia, doutor Matheus Pimentel Vera se encontra presente, fala pela parte apelante. Doutor Matheus. Isso, presente. Fala pela apelante. Doutor Diego, o voto é pelo provimento, é isso? Correto, senhor presidente. Perfeito. Então, dispenso a sustentação oral, excelência. Muito obrigado, doutor Matheus. Proclamado, então, provido o recurso nos termos do voto do relator. O seguinte, da minha relatoria, o 117, apelação 081-7122, doutora Raíssa Morgana. Doutora Raíssa não se encontra. Portanto, para o voto é pelo conhecimento dos provimentos do apelo da senhora Lúcia de Fátima de Souza, o espólio de Marcos Raimundo de Souza, e conhecimento e provimento do apelo interposto pela senhora Lídia Maria Gonçalves Nogueira, sem divergência. O 111 da minha relatoria, o embargo de declaração, a sustentação. 120 da minha relatoria, apelação civil 085-7304, doutora Maria Emília Gonçalves de Rueda. Doutora Maria Emília, matéria também com precedentes da casa, quando trata daquelas questões que envolvem o Planinvest, administração de serviços, sem sustentação, proclamado, então, nos termos do voto relator, desprovido do apelo da instituição bancária e provimento parcial da parte autora. O 117 da relatoria, aliás, 127 da relatoria desembargadora Amilcar, operação 080-3929. Bom dia, desembargador Amilcar. Doutor Pedro Paulo Ribas. Aqui tem apelante e apelado, né? Tá. Isso, doutor Pedro Paulo, pelo... O advogado se encontra presente, doutor Pedro Paulo. Doutor Caleb se encontra? Também, está aqui, presencialmente. Também.
Ok. Doutor Pedro Paulo tem a palavra por até 15 minutos regimentais. Excelência, só pela ordem, eu acho que o Sim. Dr. Caleb tem a preferência primeiro porque ele é o autor da ação. Pois não é, aqui eu não tenho essa identificação. Doutor Caleb, como não estava vendo também na minha tela, a presença do doutor Caleb, minha tela aqui não permite essa visão total do pleno. Excelentíssimo senhor desembargador Amauri, presidente dessa honrada turma, a quem transmito a nossa prece de melhora da sua enfermidade. Excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Amilcar, excelentíssimo senhor juiz convocado, doutor Diego, que pela maestria das decisões e o tratamento para com os advogados já tem todo um perfil de um grande desembargador. Por fim, saúdo a representante do Ministério Público, professora Carla, demais serventuários, advogados aqui presentes. Bom, serei breve, porque vou me vincular a um ponto no que diz respeito à nulidade da decisão proferida no juiz de mesa. A sentença, o processo ele foi ajuizado em 2016, trata-se de uma ação ordinária que busca discutir valores em vários contratos de transporte firmado em uma empresa que a gente advoga, que é a FAM, Participações de Transporte. E o pedido originário era algo em torno do importe de R$3.100.000 de diferença de várias verbas destinadas ao referido contrato. A sentença do primeiro grau, em um julgamento inesperado, concedeu apenas R$48.000. Só que a gente se pega, e aí a parte apelante se pega, justamente no fato de que ainda nos idos de 2017, a juíza de primeiro grau, ela saneou o processo e determinou que as partes apresentassem as provas a produzir durante a instrução, detalhadamente e explicando ainda a necessidade de cada uma delas, o que foi feito. E nesse petitório, além da prova pericial, foi ainda requerida a realização de provas testemunhal e ainda a realização de uma outra perícia denominada de perícia financeira. O objetivo de tudo isso era justamente fazer valer os pleitos invocados na inicial, justamente no que diz respeito às retenções ilegais do contrato, várias delas, a ausência dos reajustes dos contratos com base nos índices das convenções coletivas dos trabalhos e a imposição de aquisição de alguns softwares, como também a retenção de valores determinados como a avaria, cuja culpa não se deu pela empresa que transportava. O fato é que, das provas solicitadas, foi dado início somente a uma delas, que foi uma prova pericial, incompleta. E após o julgamento dessa prova, após a realização dessa prova, e aí eu trago a informação importante, não só o apelante como o apelado pediu a complementação dessa prova pericial. E nós ainda pedimos a extensão da prova para que ela fosse de natureza também financeira, a perícia. Ou seja, todas as partes ofereceram quesitos complementares à referida perícia. Pasmem, o processo ele ficou um tempo parado e as partes foram surpreendidas com a própria decisão já proferida nos autos. Ou seja, o que foi pedido, o que foi requerido no despacho saneador com relação às demais provas não foram realizadas. Como se não bastasse tudo isso, a única prova que foi realizada, ela foi de forma capenga. E aí, o que a gente entende é que há um ferimento ao princípio da prova e ainda outro ferimento ao princípio da vedação à decisão não surpresa. E por tais motivos, nessa questão de natureza mais técnica, mais formal, se pugna pelo conhecimento do nosso apelo para determinar que esses autos voltem à instância de origem, à instância de mesa, para que seja feita a apreciação dessas provas e a combinação com o julgamento. É assim como se requer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Caleb. Com a palavra ao doutor Pedro. Obrigado, doutor Amaury. Cumprimento o senhor. Desejo melhoras aí, uma plena recuperação. Cumprimento obrigado.
Embargador Amilcar, relator, cumprimento demais membros dessa Câmara, cumprimento também meu colega que me sucedeu na fala e demais advogados serventuários aqui presentes. Excelências, vou diretamente aqui, então, às contrarrazões, especificamente a questão da nulidade da sentença, né, que foi o ponto aqui, inclusive, debatido em tribuna aqui pelo meu colega, em que ele alega a nulidade da sentença, né, por um suposto cessamento de defesa, um indeferimento ali de quesitos complementares apresentados por ambas as partes. Pois bem, excelências, de fato não posso negar a apresentação dos quesitos complementares pela BRF, também pela própria FAM Participações, a apelante, mas fato é que, excelências, os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil disciplinam que cabe ao juízo indeferir as medidas inúteis ou protelatórias. Né? O que quero dizer com isso, excelências? No julgamento do magistrado de primeira instância, o laudo pericial já era suficiente ao julgamento da demanda, né? Os quesitos ali não teriam o condão de alterar substancialmente qualquer que fosse a posição do perito, e por isso não havia necessidade de nova remessa ao perito. Indo além, excelência, a questão de outras perícias ali solicitadas pela apelante no curso da ação, e também a produção da prova oral. Excelências, a partir do momento que estamos pedindo, né, e analisando pedidos de descumprimento contratuais, valores retidos indevidamente, supostamente retidos indevidamente, aplicação de suposta atualização dos valores dos contratos, enfim, excelências, não é necessária uma nova perícia e muito menos oitiva de testemunhas, porque os contratos são suficientes para o julgamento da demanda. Nesse sentido, e adentrando aqui um pouco ao mérito propriamente dito do recurso de apelação da FAM, né, em que eu respondo como apelado, os contratos são bastante claros no primeiro sentido. Não havia prévia estipulação de reajuste dos contratos, né? Todos os 8 contratos firmados entre a apelante e a apelada previam a livre negociação de reajustes anualmente, ou seja, excelências, passados ali 12 meses, as partes sentariam e eventualmente se comporiam se de fato fosse necessário qualquer reajuste no contrato. E aqui, excelências, é importante destacar, a FAM prestou serviços à BRF de 2009 a 2015, sem exigir sequer qualquer reajuste durante esse período de 6 anos, né? Após o fim do contrato, por culpa da FAM, que, enfim, acabou obrigando a BRF a custear ali despesas trabalhistas de obrigação da FAM, como previsto em contrato, como qualquer contrato de prestação de serviço, é uma cláusula padrão que a contratada deve arcar com custos trabalhistas, encargos financeiros, previdenciários, todos os tipos ali de encargos relacionados à prestação de serviço. A BRF decidiu, então, por fim o contrato, por culpa, inclusive, da própria FAM, que não estava pagando, impondo, então, a BRF o custeio dessas verbas, né? Então, não há que se falar aqui, excelências, quer seja em culpa da BRF pela rescisão do contrato, como sugere, inclusive, a apelante para uma suposta majoração de uma multa que foi fixada pelo juízo de primeira instância ao deferir uma mínima indenização. Também não há que se falar em reajuste anualmente das prestações devidas, não há que se falar em retenções indevidas. Especificamente ainda sobre retenções indevidas, um dos pontos atacados pela FAM é de que a BRF não daria a ela, né, o direito de defesa dos descontos das avarias nos produtos em que a FAM transportava, mas isso, excelências, como muito bem ressaltado no recurso, nas contrarrazões do recurso de apelação e na sentença recorrida, excelências, há vários documentos assinados por representantes da FAM Participações, são gerentes, são diretores de operação, são pessoas com efetivo poder de decisão na empresa, especialmente no operacional do dia a dia de um contrato de prestação de serviço dessa gama, em que eles concordavam com as avarias das mercadorias. Então, não há qualquer mácula, né, nesses descontos, não há qualquer mácula numa retenção superior a 1%, como inclusive sugeriu a FAM no seu recurso de apelação. De 8 contratos firmados, um deles apenas previa uma retenção de 1%, apenas e tão somente, enquanto ainda não houvesse condenação de eventuais reclamações trabalhistas propostas contra a FAM e contra a BRF, né? Uma vez havida essa condenação e passada a ser exigível essa prestação, a BRF poderia reter integralmente os valores devidos à FAM,
exatamente porque esse encargo, essa obrigação não era da BRF, não é da apelada, né? Não fazia o menor sentido a BRF ficar retendo 1% ao mês das notas emitidas pela FAM, tendo um prejuízo muito maior. Isso, inclusive, vai contra as próprias disposições do Código Civil, os artigos 186, 927, enfim. Não faz o menor sentido, excelências. E aí, passando, então, ao recurso adesivo da BRF, excelências, não há qualquer prova, né, ao contrário do que entendeu ali o juízo de primeira instância, de que a BRF, de fato, fosse obrigada a restituir eventuais horas extras ali dos trabalhadores da FAM, né? Os contratos, repito, são 8 contratos, não faziam nenhuma distinção se os serviços eram prestados em dias úteis, em feriados, aos sábados e domingos, enfim. E uma vez o contrato prevê expressamente que todos os encargos trabalhistas são de responsabilidade da FAM, nada mais correto, então, que ela, de fato, responda por esses encargos. Não só ele, mas como também todos os encargos daí derivados, ICMS, PIS, COFINS e verbas correlatas. Em relação a supostos valores não pagos, excelência, a BRF apresentou, sim, né, todos os comprovantes de pagamentos feitos à FAM. Pelo contrário, a FAM não apresentou na sua petição inicial todos os títulos cobrados, né? Então, inclusive, seguindo ali a lógica do artigo 320 do Código de Processo Civil, inclusive, poderíamos falar em inépcia da petição inicial por falta de documento essencial. E aí, me dirigindo já ao final do recurso de apelação adesivo da BRF, excelências, o juízo de primeira instância, uma vez fixada a condenação da BRF em favor da FAM, aplicou uma multa compensatória de 10% sobre os valores fixados. Pois bem, excelências, ao contrário do que constou da fundamentação, uma vez que os pagamentos devidos pela BRF são... a BRF é condenada por pagamentos não realizados durante a persecução do contrato, né? Não há como se falar que essa multa não é moratória, né? E uma vez que os contratos prevêem uma multa expressa para as hipóteses de mora da BRF, a multa de 10% fixada em juízo deve ser reduzida, né, de 10% para 2%, como previsto nos contratos. São por essas razões, excelências, que eu peço, então, a negativa de provimento ao recurso de apelação da FAM e peço o provimento do recurso de apelação adesivo da BRF. Eu agradeço. Pois não, doutor Pedro, muito obrigado. Doutor Amilcar. Senhor presidente. Voto, sim. Estamos conhecendo do recurso e também acolhendo a preliminar nulidade da sentença suscitada pela FAM. Realmente, a douta magistrada, ela abreviou a instrução processual sem a especificação da motivação, senhor presidente. Em resumo, e infringiu alguns princípios processuais e estamos acolhendo a preliminar suscitada. Pois não, doutor Amilcar, o voto, a conclusão pelo provimento do recurso, né? Consequentemente, sem exame do adesivo, não há divergência. Proclamo, então, a unanimidade. Na sequência, também, agradeço a participação dos advogados. O 128 da pauta, apelação civil 084-1195, desembargador Amilcar. Encontram-se aqui inscritos o doutor Gustavo Gerbasi e o doutor Alfeu Eliúde Almeida, não é isso? Se encontram presentes? Confesso que eu não vi, excelência. Também não vejo aqui na relação. Nenhum dos dois, nem o doutor Gustavo, nem o doutor Alfeu. Ok. O voto do relator é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, não é isso, excelência? Exatamente, senhor presidente. Julgado sem divergência. O 126, o agravo do instrumento 080-4274, doutor Alexandre Teixeira, processo de relatoria do Badura Amilcar. Doutor Alexandre está aqui presencialmente, senhor presidente. Doutor Alexandre fala pela parte agravante. Exatamente. Não é isso? Mais claros. Muito bom dia. Peço licença para tirar aqui a máscara, mais pela visão aqui do óculos. Pois não, doutor.
Senhor presidente dessa colenda da Câmara, bom dia. Saudar primeiramente a doutora Carla Mico, mulher presente aqui na nossa sessão, representante do Ministério Público. Saudar o senhor presidente, o senhor relator, demais membros dessa colenda, doutor Diego, desembargador Amilcar, relator, senhores servidores e advogados presentes na forma online ou presencial. O objeto do presente agravo trata-se de uma matéria não comum nesse tribunal, talvez nem em outros tribunais afora pelo país. Nós discutimos nesse agravo uma ilegalidade na promoção da tarifa de água e esgoto, no tocante mais específico, a tarifa social por parte da Companhia de Água e Esgoto da CAERN. E por que isso? Porque contraria, no nosso entender, artigos constitucionais em direitos e garantias fundamentais, acordos internacionais da qual o Brasil foi signatário, doutor Diego, e inclusive o Congresso referendou, como também as leis federais de saneamento básico, a 11.447 e a lei 14.026, que é o marco regulatório do saneamento, também com seu decreto de regulamento. Em apertada síntese, a CAERN tem como provedor do serviço de água e esgoto promover tarifas para determinados perfis de consumidores. Ocorre que dentro desses perfis há o consumidor social, da qual a Constituição previu essa função social da água e do esgoto, também como as leis já referidas. Na prática, o que acontece é que a CAERN instituiu uma tarifa, ao nosso ver, inócua. Por quê? Por resolução própria, ela estabeleceu critérios, né? E esses critérios não alcançam o objetivo social da qual as leis ditam. Porque a CAERN cobra 4 critérios para que o consumidor social seja de fato contemplado com essa tarifa. Quais são? Primeiro, não ter um consumo maior do que 10 metros cúbicos. Uma vez superado esse consumo dos 10 metros cúbicos, ele é automaticamente expulso dessa tarifa, que custa em média R$ 9,00 no estado do Rio Grande do Norte, para uma de R$ 46. Posteriormente, superado esse critério, digamos assim, macro, ainda tem mais outros 3 critérios a serem alcançados. Primeiro, está escrito num benefício social do governo federal, o que nós concordamos, mas ainda uma metragem de casa, da qual a CAERN diz que a casa não pode ser maior do que 40 metros quadrados, e também um consumo de energia de 110 kW. E toda essa equação, na prática, é excludente. Fato é que, no estudo realizado pelo Instituto Mais Cidades, da qual ele junta, inclusive aí para vocês junta o memorial, menos de 1% da população que deveria ter direito a essa taxa, essa tarifa social, consegue ter acesso. Visto que, no ingresso dessa ação, 445 mil famílias eram contempladas com o Programa Social Auxílio Brasil, mas apenas pouco mais de 4.200 têm a tarifa social de água e esgoto. E discorrer um pouco sobre o transcurso. Antes disso, ressaltar que nós estamos tratando nessa questão uma matéria socioeconômica, mas também ambiental. Por que ambiental? Porque na medida que os consumidores têm o seu fornecimento de água suspendido, eles passam a buscar água de maneira irregular e jogam seus efluentes em via pública. Tanto isso é verdade que no bairro de Mãe Luísa, se vocês aqui não sabem, excelentíssimo, é 100% saneado de rede pública. Porém, é o bairro poluidor das praias de Areia Preta. Isso se dá pelo fato da emissão dos efluentes em via pública, nas galerias que deságua no mar. Juntamos, inclusive, diversos estudos de balneabilidade promovidos pelo IDEMA, que confirma isso, apesar de a gravada dizer que é por parte da chuva, mas não é somente por parte da chuva. No resumo da transcrição dessa ação, em decisão de primeiro grau na 14ª Vara Civil, a juíza reconhece a oportunidade do tema para a qualidade de vida,
mas entendeu na época que a documentação probatória daquele momento, porque ainda nós não tínhamos concluído o estudo, porque por falta de informações, inclusive por parte da CAERN do Estado, através do ESIC, por si só não permitia concluir que os critérios adotados eram inadequados e injustos ou ilícitos. Também alegou que a política pública é sempre um cálculo entre o ideal e o possível. E conclui dizendo que o perigo da demora não existe, ou pelo menos nada mais do que o habitual. Em sede de agravo de instrumento, o eminente relator, que indeferiu a suspensão, entendeu que não se evidenciou a fumaça do bom direito, pois não ficou clara a ilegalidade ou irregularidade dos atuais critérios relativos ao enquadramento da tarifa. Vem o parecer do MP, na qual afirma que são, inclusive, ora entendia que era parecer da PGE, não da PGJ. Ora dizia que conjecturas extremamente superficiais e gerais para a ocorrência de possíveis danos ambientais, por ocasião da não efetivação pura e simplesmente do ato. Insistiu ainda que a companhia tem uma tarifa social. Por fim, sendo um dos critérios, inclusive um dos critérios, o cadastro em um programa social. E afirma que a possibilidade de agravamento do estado da pobreza na vida dos potiguares de não poder honrar com seus custos com a tarifa normal, após ser excluídas da tarifa social, não se sustenta. Pois também afirma que a observação da agravada, em que ampliar sem critérios técnicos o número de beneficiados poderá gerar um desequilíbrio para poder levar a um colapso em todo o sistema. E aí, junto um julgado de um agravo do STJ, sem qualquer similitude com o caso, mesmo que requer análise de matéria probatória, que é vedado pela súmula 7 do STJ, e conclui o seu parecer lastreado nas premissas constitucionais e legais do parquet de defender os direitos individuais e coletivos indisponíveis, opinando preliminarmente pelo não conhecimento no agravo do instrumento, por encampar matéria não contemplada no rol taxativo do 2015, embora tenha talvez desconhecido ou ignorado o tema repetitivo 988 do STJ. E no mérito pede para o desprovimento do recurso. Excelências, sobre os critérios justos. No estudo realizado pelo Instituto, além de se identificar que menos de 1% da população consegue ter acesso, da população que deveria ter direito, consegue ter acesso a essa tarifa, identifica-se também que em mais de 70 municípios, doutor Diego, do Rio Grande do Norte, tem 0 pessoas contempladas com a tarifa social de água. Como se nesse estado não existe, como se nessa cidade não existe essa pobreza. Outras 40 têm um pouco mais de 10, ou até 10. Diferente não é no seu estado, doutor Diego, na Paraíba, mas que por mera resolução da CAGEP, da qual nós também ingressamos com ação civil pública lá, eles flexibilizaram no item do tamanho da unidade habitacional e aumentou os números de aproximadamente 4 mil para 20 mil contemplados. Mas nós entendemos que é possível mais. Então, por toda a argumentação exposta, será que não é justo, visto que tem essa quantidade de famílias em extrema pobreza, porque quem recebe o Auxílio Brasil está na condição de extrema pobreza, é R$100 a média de renda per capita dessa família para ter direito. E não pode ter um simples direito à água potável? Sobre o perigo da demora, entre o ajuizamento dessa apresentação e o presente data dessa sustentação, quando nós ingressamos nessa ação, existia 445.458 famílias sendo beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Hoje, doutora Carla, são 509.286 famílias. Isso quer dizer que as famílias estão cada vez mais pobres, que a pobreza está aumentando. E essas famílias que perderão o direito de ingressar na tarifa social, como poderão honrar sem a renda familiar? É possível honrar uma tarifa de R$46, ganhando hoje 600? A tarifa básica, fora o sobreconsumo. E é isso que nós batemos. Ao a CAERN estipular apenas 10 metros cúbicos, ela suprime, inclusive, um estudo da ONU, quando diz que a média per capita mundial, incluído a África, o estudo na África, é de 3,3 metros cúbicos de água por pessoa. Então, obviamente, uma casa com 4 pessoas jamais poderia ter acesso a essa tarifa social. E nós sabemos que, na prática, doutor Diego, essas famílias mais pobres são mais numerosas. São de 5, 6, 7, 8 famílias. Então, 8 pessoas.
Então, como alcançar esse objetivo estabelecido pela CAERN? Quase impossível. Sobre a viabilidade, Excelência. E no mesmo estudo que o Instituto realizou, identificou que grande maioria desses consumidores que já estão no Auxílio Brasil já estão na clandestinidade. Quer seja tirando a água de maneira precária, do balde e bacia do seu vizinho, quer seja pela ligação clandestina, o gato. Tanto isso é verdade que, por amostragem, o estudo em Currais Novos identificou que existe 14.596 imóveis cadastrados. São 10.773 consumidores ativos em todas as categorias. Ou seja, são 3.823 imóveis que não possuem qualquer ligação ativa. Ao mesmo tempo, são 4.500 famílias que são beneficiárias no Auxílio Brasil. Um segundo exemplo, a Cari e muitos outros, são 4.179 imóveis cadastrados, ao tempo que são 3.337 imóveis com ligação ativa. E são 842 imóveis que não possuem qualquer ligação, ao tempo que são um pouco mais de 1.000 famílias beneficiárias por Auxílio Brasil. Percebam essa aproximação do número dos imóveis com não ligação ligada e a quantidade de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Ou seja, essas pessoas já estão levando a água, só que sem pagar. Por outro lado, a CAERN demonstra um superávit econômico financeiro nos últimos 3 anos de mais de 150 milhões. Qual seria a dificuldade de implantar uma tarifa tão pequena para a população tão necessitada? Indo mais além, o Estado possui o Fundo de Combate à Pobreza, reconhecido como FECOP. Esse fundo é exatamente como, objetivamente, alcançar as ações de combate à pobreza, como restaurante popular, programa do leite. Tem coisa mais pobre do que não ter o acesso ao direito humano primário, que é a água? Estaria aí o FECOP, um fundo recheado de recursos, talvez para bancar essa conta, demonstrando assim que não existe inviabilidade. Sobre a legalidade, como já trazido em artigos da Constituição, tratados internacionais, quer seja o Pacto Econômico Social da 21ª Assembleia da ONU, como as resoluções assinadas pelo Brasil, referendadas pelo Congresso Nacional, a Lei 11.445, com a Lei 026, regulamentada pelo Decreto Federal, que diz: a estrutura de remuneração de cobrança dos serviços públicos de saneamento considerará os seguintes fatores: a quantidade mínima de consumo e a utilização do serviço visando a garantia dos objetivos sociais, como preservação da saúde pública, o adequado atendimento aos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente. Doutor Alexandre, tem 2 minutos para concluir, por favor. Obrigado. Também deve alcançar a capacidade de pagamento dos consumidores. E o decreto vem regulamentando, dizendo que o titular do serviço, ou seja, a CAERN, formulará a respectiva política de saneamento básico, devendo, para tanto, adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, a prioridade do atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública, ampliação do acesso dos cidadãos e localidade de baixa renda aos serviços e, por fim, a capacidade de pagamento dos consumidores. Será que todo esse esforço do legislador constitucional, do legislador que referendou esses pactos assinados pelo Brasil, ou o legislador infraconstitucional, quando fez a lei de saneamento básico e seu regulamento, fez todo esse esforço para, na ponta, existir uma resolução inócua por parte da companhia, que não alcança sequer 1% da população que deveria ter? Será que é válido todo esse esforço, senhoras e senhores? Eu penso que não. E data máxima venha, eu tenho certeza que todos nós aqui vivemos numa bolha social, mas precisamos olhar um pouco para fora e olhar que lá fora existe pobreza, existem pessoas que são diariamente alcançadas com atrocidades, muitas dessas promovidas pelo Estado, como a presente do Tarifa Justa. E o nosso objetivo como operadores do direito é tentar minimizá-las. Por isso, a apelante requer que seja conhecido e admitido o recurso. Obrigado. Senhor presidente, como destacou o advogado da tribuna, há uma preliminar suscitada pelo Ministério Público
de não conhecimento do agravo de instrumento em razão de matéria não coincidente com as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC, mas tal preliminar nós estamos rechaçando. Quanto ao mérito da questão, lembrando-se que trata-se de agravo de instrumentos, seria em caso de uma decisão ainda em caráter provisório, liminar, e tendo em vista a profundidade da matéria, como destacou o advogado, não é uma coisa simples, não envolve apenas uma situação de uma conta feita de forma simplificada. Há vários instrumentos em discussão, inclusive a questão da repercussão econômica, eventuais recursos que serão aplicados, e até mesmo a eficácia da medida perante ao que se pretende chegar, uma vez que implicaria, inclusive, na alteração de resoluções que já existem. E assim sendo, senhor presidente, considerando tratar-se ainda de agravo de instrumento, onde a matéria ainda precisa de um melhor aprofundamento na discussão, não só aqui no segundo grau, quando chegar, com certeza, mas também no primeiro grau, é que entendemos por negar provimento ao recurso, senhor presidente. Não, do Amilcar, percebo que não há divergência, proclamo então a unanimidade de votos. Desprovido o recurso. O desembargador Glauber e o doutor Ricardo foram convocados, não é isso, Luciano, para julgamento aqui em extensão de quórum. Bom dia, desembargador Mauri, já estou aqui na sala. Bom dia, desembargador Glauber, prazer vê-lo, seja bem-vindo à nossa Câmara, mais uma vez. Obrigado. O doutor Ricardo também já se encontra? Se encontra, excelência. Ok. São dois processos, desembargador Glauber, doutor Ricardo, da relatoria do desembargador Amilcar, não é? Isso é o 129 e o 131. E o 131, ambos da Unimed, né? Que trata daquelas questões de Unimed. No caso, há divergência de minha parte e do doutor Diego. Eu não sei se... Eu acho que o desembargador Glauber ele já conhece a matéria porque participou. Eu não sei se a posição dele, porque ele, na ocasião, estava substituindo um outro colega e disse que iria verificar com mais detalhe aquela questão das terapias de tratamento de pessoa autista e a questão da terapia em ambiente escolar e ambiente domiciliar. O ambiente domiciliar tem entendido também, como Vossa Excelência, doutor Diego, pela exclusão. Mas o ambiente escolar, entendo que tal situação ela é difícil de reproduzir no âmbito clínico. Ademais, há vários estudos pela eficácia do acompanhamento daquele que sofre de transtorno de aspecto autista, inclusive nessas idades iniciais, com relação a um acompanhamento mais detalhado no ambiente escolar. E, em resumo, senhor presidente, é por essa motivação que nós estamos dando parcial, ora provimento e ora discordando de alguns votos de Vossa Excelência e de doutor Diego, para indeferir a terapia no ambiente domiciliar, mas mantendo, conforme prescrição médica, no ambiente escolar. Em razão, isso, senhor presidente. Ok. Senhor presidente. Pois não. Desembargador Mauri, uma honra estar aqui participando de uma presidência de Vossa Excelência. Como disse o desembargador Mauri, na sentada anterior, em que teve o julgamento aí na Câmara, eu estava substituindo Vossa Excelência. E para a minha honra. A honra recíproca.
E aí a minha preocupação naquela oportunidade era preservar o entendimento de Vossa Excelência. Não fazia sentido, naquela ocasião, votar acompanhando o desembargador Amilcar, e agora, com o quórum ampliado, a chegada de Vossa Excelência e modificar o voto dado naquela ocasião. E eu deixei registrado que iria analisar a matéria e uma outra oportunidade de trazer o meu posicionamento. E peço venha a Vossa Excelência e ao doutor Diego, eu não sei a posição do doutor Ricardo, mas eu firmo a compreensão de que o rol inclusive no voto do desembargador Amilcar, tem uma resolução da ANS agora do ano de 2022, esse rol ele não é taxativo, tem jurisprudência nesse sentido. A sessão, o número de sessões também não pode a prestadora de serviço limitar a jurisprudência baixa também nesse sentido. E, se não estou enganado, naquela ocasião o desembargador Amilcar chegou a indicar que não haveria uma preocupação com relação ao critério econômico, uma vez que a terapia realizada no ambiente escolar ela não traria um custo maior para a Unimed. Então, em resumo, e me utilizando aqui dos argumentos e fundamentos trazidos no voto do desembargador Amilcar, embora possa parecer contraditório, mas eu firmo aqui a minha posição no sentido de se não estou enganado, desembargador Amilcar, negar provimento, que o apelo aí é da Unimed, não é isso? Exato. Negar provimento ao recurso, acompanhando integralmente o voto do desembargador Amilcar Maia. É isso, desembargador Amaury. Pois não, desembargador Glauco. Eu penso que no caso seria parcial, não? Porque ele defere... Isso, parcial, porque o ambiente domiciliar ficaria fora. Exatamente. Isso, mantendo somente o tratamento em ambiente escolar, não é isso? Exatamente. Okay. Nesse caso, acompanha o relator, o doutor Ricardo Tinoco, como vota? Presidente, primeiramente, bom dia. Eu acompanhei a discussão em torno da matéria. Esses casos se repetem na primeira Câmara, que eu estou a integrar durante esse biênio, e eu tenho trazido algumas contribuições quando da apreciação dessa matéria, levando em consideração pontualmente a casuística, os casos concretos que chegam lá. Eu penso que isso é uma matéria muito sensível e se buscar uniformizar sem atentar muitas vezes para certas peculiaridades, isso pode trazer uma profunda dificuldade na proteção do direito fundamental de acesso à saúde. E lá, assim como Vossa Excelência e Dr. Diego, eu tenho, via de regra, entendido que não é possível estender a atuação do AT, né, nessa atividade suplementar, quer dizer, acessória de acompanhamento da criança que é portadora do espectro autista, no ambiente domiciliar e também no ambiente escolar, mas já tive a oportunidade de, em outras ocasiões, quando o grau do autismo, porque o autismo eu tive também a oportunidade de ver, ele geralmente é diagnosticado em 3 graus. E existe um 3º grau que é extremamente delicado, porque a criança muitas vezes corre o risco de se automutilar, às vezes também há situações concretas em que ela corre até risco em relação à sua própria vida. E nesses casos eu penso que é necessário que façamos o distinguishing, essa distinção, e como tal entender que a atuação do AT é essencial para a manutenção, inclusive, do principal, que é exatamente a prestação do serviço de saúde, que, via de regra, a operadora do plano de saúde tem a obrigação contratual de prover. Contudo, me parece que nesses 2 casos concretos, não sei se estamos julgando em bloco,
não existem essas distinções. A situação não é... Mas o senhor, qualquer coisa, o senhor pode verificar aqui, o senhor pode pedir vista e verificar, porque eu não tenho essa informação exata para lhe fornecer, doutor Ricardo. Pois não. Eu não entendo com essa forma, até porque, até onde eu sei, o fechamento desse diagnóstico de aspecto autista, inclusive com relação aos seus graus, que são, como Vossa Excelência disse, é mais de um, não é fácil. Até porque tive pessoas na minha família tentando fechar um diagnóstico de TD, transtorno de déficit de atenção, e isso não é fácil de ser chegado à conclusão, até que já vem fazendo um tratamento já há mais de um ano para ter a definição desse diagnóstico. E com relação ao aspecto autista e de fechamento desse diagnóstico com relação também ao qual grau está previsto, me parece que não é uma coisa tão simples de se resolver. Como eu disse, eu entendo que essa necessidade do grau, de acordo com a minha, como eu entendo, não há essa necessidade, portanto eu não posso fornecer essa informação, pode ser até que tenha nos autos, mas por entender que isso é desnecessário, uma vez que tal terapia é de comprovada eficácia, apenas esclarecer que não traga essa informação, mas Vossa Excelência pode pedir vista e examinar. Eu agradeço, Valor Amilcar, as ponderações que Vossa Excelência trouxe, são bastante elucidativas, mas como parece que estamos em sede de agravo... Não, são duas apelações. São duas apelações, né? Ah, pois não, são duas apelações. De fato, seria conveniente verificar a matéria fática, perfeito, se de fato existe comprovação, se houve instrução nesse sentido, porque eu tenho feito esse discrimen lá. E sendo assim, eu vou pedir vista dos dois processos para exatamente ter essa percepção concreta a respeito desse detalhe, que me parece faz toda a diferença. Como eu disse, eu tenho um certo receio de uniformizar entendimentos dessa ordem. Via de regra, eu tenho entendido como o desembargador Amaury e o doutor Diego, entendendo da desnecessidade, até pelos fundamentos que eles trazem nos seus respectivos votos, mas havendo situações em que o grau é um grau intenso de comorbidade, a patologia, né, ela assume esse grau mais gravoso, eu já me acosto ao entendimento do desembargador Amilcar e, portanto, vou pedir vista, justificadamente. Pronto. Senhor presidente, tendo em vista assim, para que não haja mais necessidade de convocação dos demais e participar, o caso do voto do doutor Ricardo ele pode ser dado virtualmente, de forma online, registrado no sistema. Isso. A concordância ou a discordância, para não ter que ocupá-lo, nem o desembargador Glauber, aqui outra oportunidade. Seria possível, presidente? Pois não, claro. Eu gostaria mais que eles viessem à nossa Câmara, mas em nome da praticidade, do pragmatismo, principalmente da celeridade, não é? Poderíamos fazer isso. Final de ano, né? Todos estão correndo com muita coisa para fazer. Perfeito. Não há dúvida, o doutor Ricardo lançará, então, seu voto no sistema, para que nós possamos ter acesso e, eventualmente, manter o entendimento ou não. A matéria realmente é extremamente sensível, né? E precisa ser bom sempre que se apure isso o quanto possível, né? Com a maior profundidade que a matéria exige, evidentemente devido aos seus efeitos sociais, sem se desvincular naturalmente da questão de direito privado que envolve a matéria, posto que se trata de contrato celebrado entre as partes. Mas eu agradeço mais uma vez a participação do desembargador Glauber, não só pela participação aqui, mas pela substituição pelo meu gabinete, pelo bom trabalho que fez, como era de se esperar. Renovar a honra também de ver o doutor Ricardo compor a nossa Câmara mais uma vez, sempre com suas brilhantes posições. Doutor Amaury, peço permissão para sair da sala e dizer que foi uma honra substituí-lo
Um abraço forte, saúde, meu amigo. Também, obrigado. Também, Oswaldo, Peço com licença. do amigo, doutor Diego, e demais aí, doutor Ricardo também. Um grande abraço. Vamos seguir, então, na nossa pauta. O 125 da relatoria do Vallador Amil, com agravo do instrumento 080 2515. Doutora Sara Deise, se encontra? Não vi na relação Moura aqui dos do presentes. Agravante. Não se encontra. Vota pelo desprovimento do recurso. Sem destaque. Ainda na sequência, o doutor Diego, 65. Esse processo me parece que é a convocação também, não é? Porque aqui a declaração de suspeição, não é, de dois embargadores, o embargador Amilcar e o embargador João Rebouças. Luciano, foram convocados? Senhor presidente, Sim. O advogado que solicitou a sustentação oral pediu o adiamento, apresentou um atestado médico, e me parece ser o caso. Pois não. Ok. Adiado, então, o julgamento deste feito. Na sequência, o agravo do instrumento, apelação civil 92 da relatoria do embargador Amilcar, 081 1121, doutor Zé Maurício de Araújo Medeiros, fala pela apelante. Doutor Zé Maurício, estou vendo aqui. Bom dia, doutor Zé Maurício. Fala pelo apelante, não é isso? Exatamente, doutor Maurício. Bom dia, senhores. Bom dia. No caso, o voto do embargador Amilcar é pelo provimento do recurso. Exatamente, excelência. Por mais que eu gosto dos senhores, tu sabe que é verdade, eu preciso da sustentação. Venceu, doutor Maurício. Grande abraço. Muito obrigado pela participação, grande abraço. Então, proclamado, provido o recurso à unanimidade. O seguinte, o 79... Aqui, impedimento do João Rebouças, do embargador Amilcar, relator, processo 080-9916, doutora Beatriz, fala pelo Unimed. Bom dia, novamente. Eu estou pela agravada, então, se for pelo desprovimento do agravo, dispensa a sustentação. Perfeito, o voto é pelo desprovimento. Né? Obrigada, bom dia. Muito obrigado. O 68, também da relatoria do embargador Amilcar, agravo do instrumento 080-5124, doutor Bruno Henrique, fala pela parte agravada. Esse está pedindo de retirada de 168, retirada de pauta, excelência, porque chegou a informação do advogado que tal processo teria sido já julgado pelo juiz de primeiro grau. Ok. Então, parece que esgotamos a nossa pauta, não é isso, Luciana? Isso, excelência. Ok. Se encerrada a nossa pauta de julgamento, eu vou declarar encerrada a nossa. Doutor André Franco, pois não? Eu tenho um julgamento da relatoria do desembargador Amilcar hoje. Acho que era o 71 da pauta. É embaixo da declaração, doutor André. Foi um agravo? É um agravo, desembargador? Era só os embargos? Não. É só os embargos. Né? É só os embargos, tá certo. Porque eu achei que já... Vamos confirmar sempre. Vamos confirmar sempre. Quero o agravo novamente. Qual é o número, só para verificar? É o 71 da pauta, desembargador. 73 ou 71? Deixa eu confirmar 73. Aqui tem o 73. Embargo de declaração. É embargo, é o né? 080-1370. Pelo menos aqui na minha anotação é embargo. Está confirmado. Perfeito, então. Tá bom. Eu pensei que era o agravo do instrumento. Muito obrigado, desembargador. Bom dia. André. Boa semana. Obrigado. Então, antes até mesmo, eu gostaria de agradecer ao esforço do embargador Amilcar, que entraria de férias hoje, teve que prorrogar as suas férias
para que essa nossa sessão pudesse acontecer. Se não havendo mais processos judiciais para julgamento, declaro encerrada nossa sessão na ordem jurisdicional. Na ordem administrativa, por parte da presidência, em particular, não há nada a não ser gostaria de propor um voto de felicitações, parabenização à doutora Cibele Benevides, né? Alçada a embargadora do Tribunal Regional da Quinta Região, naturalmente por seus méritos, pela sua história de vida, pela sua honradez e conhecimento jurídico, que os credencia tanto. Fica a proposição, todos de acordo? De acordo, Excelência. Muito bem lembrado. Mais alguma coisa da presidência, Luciana? Ordem administrativa? Tem não, Excelência. Nós vamos, inclusive, ver a possibilidade de acertarmos eventualmente uma sessão extraordinária apenas por cautela, né? Que eventualmente poderá aí remanescer alguns processos da nossa última ou da próxima sessão, e eu gostaria de entregar, concluir um ano com a nossa pauta toda concluída, sem algum remanescente para o ano vindouro, a não ser, naturalmente, aqueles em que as próprias partes, os advogados, solicitarem adiamento. Da minha parte, não há mais nada na ordem administrativa, a não ser saudá-los a todos mais uma vez, nesse meu retorno agora, após um período de férias, ainda que convalescendo aí da Covid, mas graças a Deus estou bem, apenas a cautela que nos recomenda não ainda um certo isolamento, mas graças a Deus conseguimos superar com tranquilidade, sem maiores recorrências. Embargador Amilcar, alguma proposição? Não, Excelência, apenas felicitar, também acompanhar a proposição de Vossa Excelência com relação à doutora Cibele, desejar uma breve recuperação, porque eu já tive isso, e apesar de fazer como não ser dolorido, mas é bastante desgastante essa recuperação da Covid. Verdade. E com relação à sessão extra, essa é uma providência recomendável, até porque doutor Diego e eu estaremos nos desvinculando da Câmara, então o que a gente não conseguir julgar até o final do ano, eles vão ter que ser retirados e encaminhados para o novo relator. Perfeito. Pois não, vamos agendar aí a próxima data para a designação dessa nossa sessão. O doutor Diego, alguma proposição? Senhor presidente, primeiramente eu iria dar boas-vindas ao senhor do retorno das férias, mas infelizmente pelo algo imprevisto, né? Então desejo pelo menos um bom retorno da sua saúde. Também me somo à sua proposta de congratulação à doutora Cibele, e gostaria também de fazer uma outra proposição de votos de felicitação à Noreg do Rio Grande do Norte pela passagem do dia 18 de novembro, agora uma sexta-feira, que foi o dia do notário e do registrador. É uma função importante que desempenha garantindo segurança jurídica e evitando muitos litígios que cheguem ao judiciário. Por isso que, reconhecendo a importância da atividade, eu proponho essa voto de felicitações pela passagem do dia deles. Muito bem, doutor Diego, eu agradeço pelas suas palavras e aprovo, embargador Amilcar, de acordo. Também. Que não há nada mais havendo a tratar. Inclusive com a nossa saudação especial à doutora Carla Mico, nossa procuradora aqui presente mais uma vez, Luciano, demais servidores. Por fim, declaro encerrada a nossa sessão, desejando um bom dia a todos e uma boa semana.